Essa aula 6, ela trata da equação do plano. Então nós vamos ver a equação vetorial do plano, a equação paramétrica e a equação geral, que via de regra é mais utilizada nos problemas que surgem envolvendo a equação de plano. Bom, então a gente sabe da geometria que 3 pontos são suficientes para determinar um plano. Esses pontos, eles têm que ser pontos não colineares. Então eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Então nós vamos agora ver como determinar a equação desse plano. Então a partir de um dos pontos, por exemplo, o ponto A, eu fixo o ponto A e aí eu determino dois vetores, um que tem origem em A e extremidade em B e outro que tem origem em A e extremidade em C. E aí tomo esses vetores AB e AC e verifico o seguinte, que para que um ponto pertença ao plano, por exemplo, um ponto X aqui, eu tenho que ter essa configuração. Esse vetor AX, ele tem que ser escrito como uma combinação linear de AB e AC. Ou seja, AX tem que ser escrito como sendo um lambda vezes AB mais um beta vezes AC. Isso por quê? Porque esses vetores aqui, como os pontos são não colineares, esses vetores AB e AC, eles são LI. Então, eles vão gerar qualquer vetor que estiver nesse plano. Então, em particular, esse ponto X vai estar no plano se somente se esse vetor AX é a combinação linear do vetor AB e o vetor AC. Bom, então, a partir daí, nós temos o seguinte, o vetor, o ponto X pertence a B se somente se AX, AB e AC são LD. Ou seja, eu consegui escrever um como combinação dos demais. Consegui escrever AX como combinação linear de AB e AC. Bom, esse lambda e beta são números reais, né? Então eu consigo fazer essa combinação linear. AX é igual a lambda AB mais beta AC, como nós vimos anteriormente. Agora, observe que o vetor OX ele é igual a OA mais AX. OX, aqui, OX, esse vetor que sai da origem, aqui a origem na origem, extremidade em X, ele é OA, que é esse vetor aqui, mais AX. Então, eu escrevi esse vetor OX como combinação linear de OA mais AX. Aqui está, certo? Então, outra coisa que eu observo é que AX ele já foi escrito como sendo combinação de AB e AC. Então, eu posso utilizar isso. AX é igual a lambda B mais beta AC e substituo aqui, né? OX então vai ser igual a OA mais AX, só que AX já é lambda B mais beta C, onde lambda e beta pertencem a R. Então, esta aqui ó, é a equação vetorial do plano. Então, se nós pegamos essa equação vetorial do plano e determinamos, né, temos esses pontos A, ponto B e ponto C, valores dados x1, y1, z1, x2, y2, z2 e x3, y3, z3, pontos do plano conhecidos. Então, eu posso expressar essa equação em função desses valores. Então, como é que nós vamos ter? Eu vou considerar AB como sendo um vetor U, o vetor AB, que ele vai ter coordenadas XU, YU, ZU. Na verdade, AB é o que? São as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, quando eu fizer x2 menos x1, eu estou chamando de XU. y2 menos y1, eu estou chamando de YU. E z2 menos z1, eu estou chamando de ZU. São as coordenadas do vetor U, que é o vetor AB, obtido pelas coordenadas de B menos as de A. Analogamente, eu vou considerar o vetor AC como sendo esse vetor V. Então, vai ser as coordenadas de C menos as coordenadas de A. E aí eu vou estar denotando por XV, YV e ZV. Ok? Muito bem. Então, observe que aqui vai ficar o vetor U e aqui vai ficar o vetor V. E aí observe o que vai acontecer. Vou substituir e eu vou ter que x, y, z vai ser igual OA, olha aqui, OA, as coordenadas OA,
A menos as coordenadas da origem. Então vão ficar as próprias coordenadas de A, x1, y1, zu, tá? Mais lambda AB, só que a B agora é U. Então ficou lambda xu,yu, zu, mais beta xv, yz, zv, onde lambda e beta pertencem a R. Então, na verdade, a equação vetorial aqui, você observa que x, yz é um ponto genérico do plano, vai ser igual a x1, y1, z1, que é o quê? Um ponto do plano, mais lambda xu, yu, zu, que é o quê? Coordenadas de um vetor do plano, mais beta xv, yz, zv, um outro vetor do plano. Bom, agora, a equação paramétrica, como é que eu vou obter? Observe que se forem dados 3 pontos, eu tenho o vetor u do plano e o vetor v do plano. Então, nós podemos obter a equação paramétrica dessa forma, né? X vai ser igual a x1 mais lambda xu mais beta xv. Lembre, ó, aqui são as coordenadas de um ponto, né? Tanto para o x, y, z. Aqui são as coordenadas de um vetor do plano agora. E aqui as coordenadas de um outro vetor do plano. Então agora eu tenho dois vetores e tenho aqui um ponto. Então isso é suficiente para determinar tanto a equação vetorial quanto a equação paramétrica. Então é análogo ao que foi feito lá na equação da reta que nós vimos, né? Então a equação paramétrica fica dessa forma. Então lembrando que aqui, ó, se você olhar na vertical aqui, você tem as coordenadas de um ponto do plano. Aqui, multiplicando por lambda, você tem as coordenadas do vetor, de um vetor do plano. E aqui, multiplicando beta, um outro vetor do plano. No caso, os vetores aqui eram u e v, ok? Obtidos através dos pontos AB e do ponto AC. Ou seja, foram dados 3 pontos e você consegue, então, encontrar a equação paramétrica. Ok? Bom, então vamos agora resolver um exemplo. Determine as equações vetorial e paramétrica do plano alfa determinado pelos pontos A, B e C. Então, nesse caso, foram dados 3 pontos para encontrarmos a equação vetorial e a equação paramétrica. Aqui, vamos para a solução, temos os 3 pontos aqui. Note que para eu encontrar a equação vetorial e a equação paramétrica, eu preciso de um ponto e 2 vetores paralelos ao plano. O ponto eu tenho, porque eu posso escolher um dos 3. E 2 vetores. Ora, eu fixo um dos pontos, por exemplo, o ponto A, e aí eu tenho o vetor AB, que é um vetor do plano, e o vetor AC, que é um outro vetor do plano. E foi isso que foi feito. Pego aqui, ó, a equação vetorial é essa daqui, onde x, y, z é igual a um ponto. Então, note que esse ponto aqui é o ponto A que eu tomei. Poderia ter tomado o ponto B ou o ponto C, sem problema nenhum. Mais lambda vezes um vetor. Que vetor é este? É o vetor AB, que é obtido através das coordenadas de B menos as de A. 3 menos 2, 1. 5 menos 1, 4. Menos 6 menos 1, menos 5. Esse aqui é o vetor AB. Mais beta vezes o vetor AC. São as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Observe. 0 menos 2, menos 2. 2 menos 1, 1. E menos 4, menos 1, menos 3. Lembrando que lambda e beta são números reais, quaisquer, estão percorrendo aí R todinho. E quando eu vario lambda e beta, eu estou obtendo novos pontos. Bom, para encontrar agora a equação paramétrica, é muito simples. Aqui eu tenho as coordenadas do ponto, no caso eu tomei o ponto A. Aqui as coordenadas do primeiro vetor, tomei aqui o vetor AB. E as coordenadas do segundo vetor do plano, vetor AC. Então, dessa forma, nós resolvemos aí o exercício, que era para encontrar a equação vetorial e a equação paramétrica do plano, dados 3 pontos, os pontos A, B e C. Agora nós vamos determinar a equação geral do plano. E para isso nós precisamos apenas de um vetor normal ao plano, nós estamos denotando por N aqui, e um ponto do plano. Então um ponto genérico do plano, x, y, z, ele vai pertencer ao plano
se nós tomarmos esse vetor px e observar que px tem que ser perpendicular ao vetor normal, visto que qualquer vetor desse plano aqui vai ser perpendicular ao vetor normal ao plano. Então, nós observamos que o P-alfa, produto interno com Px, tem que ser igual a zero, visto que o ângulo entre o vetor normal e o vetor Px é 90. Então, o produto interno entre eles é igual a zero. Bom, se nós denotarmos o ponto x como sendo x, y, z e o vetor n-alfa, que é o vetor normal ao plano, com coordenadas a, b e c, e substituir aqui no produto interno, nós temos o seguinte, ó, a, b, c interno x menos x0, y menos y0, z menos z0, que são as coordenadas, né, do ponto x menos as coordenadas do ponto P aqui, são os vetores, o vetor px. Isso daqui vai ser igual a zero. Então, nós podemos desenvolver aqui esse produto interno e nós vamos ter isso aqui, ó, A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, isso dando zero. Agora, faço a distributividade aqui, eu obtenho AX menos AX0, BY menos BY0, CZ menos CZ0. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos tomar só essa parte aqui, ó, porque x0 e A são valores conhecidos, B e Y0 também, e C e Z0 também. Então, eu vou separar essa parte aqui dos valores conhecidos com os valores do valor das incógnitas. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, menos AX0 mais BY0 mais CZ0, e aqui eu tenho AX mais BY mais CZ. Então, observe que isso daqui tudo vai resultar em um número. Então, esse número aqui, que está aqui dentro do parêntese, eu vou denotar por menos D. Então, isso aqui é menos D, então menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou obter que AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Observe aqui que A, B, C, eles são exatamente as coordenadas do vetor normal, A, B, C. Tá? Então, o vetor normal, quando você tem o vetor normal, você já tem quase completamente a equação do plano. Você já tem que é AX mais BY mais CZ, onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal, certo? Fica faltando só encontrar o valor de D. Então, como é que você encontra o valor de D? Você tem o ponto P, né? Que ele tem coordenada x0, y0, z0. Então, você substitui aqui, ó, o valor de x0, o valor de y0 e o valor de z0, isso daqui vai ser um número, certo? E esse número vai ser exatamente menos d. Então, você substitui aqui e você encontra o valor de d, tá? Você vai ter o número aqui e aí você tem o valor de d. Simples assim. Aí você consegue encontrar a equação do plano, porque no final das contas você tem aqui as coordenadas do vetor normal, faltava só encontrar o valor de D. Como é que você encontra o valor de D? Substitui as coordenadas do ponto aqui que foi dado, que no caso era o ponto P aí dado no problema. Bom, então essa aqui é a chamada equação geral do plano. Agora, vamos para um exemplo. Determine a equação geral do plano alfa, que passa pelo ponto P, 3, menos 1, 3, sendo n igual a 2, 1, menos 2, o vetor normal ao plano alfa. Então, o desenho é mais ou menos isso, né? Você tem um vetor normal e um ponto, onde o vetor normal é dado por isso aqui, e o P é esse ponto aqui. Agora, a equação que nós estamos atrás, ela é dessa forma: AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A é 2, B é 1 e C é menos 2. Então, já posso substituir direto aqui. 2x mais y menos 2z mais D igual a zero. Falta só determinar o valor de D aqui. Mas, como é que eu obtenho o valor de D? Esse ponto, ele está no plano. Então, essa equação tem que satisfazer a equação do plano, né? Tem que satisfazer esse ponto aqui. Esse ponto tem que satisfazer essa equação do plano. Então, substituo onde tem x por 3
onde tem y por menos 1 e onde tem z por 3. Então, aí eu vou substituir aqui, né? Que eu quero descobrir quem é D. Então, o ponto P eu substituo lá e eu tenho 2 vezes menos 3, estou substituindo 3 aqui no x, mais y, só que y é menos 1, substituo aqui, ó, o valor menos 1, menos 2 vezes z, menos 2 vezes o valor de z do ponto, 3. Então, observe que essa conta aqui, ela está nos dando o seguinte, ó. Aqui eu tenho 6 mais menos 1 menos 6. Então, observe que esse 6 com esse 6 aqui cancela, né? Mais D aqui, não é isso? Igual a 0. Então, eu tenho o seguinte, menos 1, só tive isso aqui, menos 1 mais D igual a 0. Menos 1 mais D igual a 0. Isso quer dizer o quê? Isso vai implicar que D é igual a 1. Não é? Então, encontrei aqui o valor de D. D igual a 1. E aí eu substituo aqui na equação o valor de D. Ok? Então, aí fica fácil agora, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, já tenho o valor de D igual a 1, certo? E aí substituo na equação. Então, eu tenho 2x mais y menos 2z mais 1 igual a 0, a equação vetorial do plano. Tudo bem? Bom, vamos agora ver o seguinte caso. Ao invés de você ter o vetor normal aqui e um ponto, você tem dois vetores paralelos ao plano, não colineares, tá? Dois vetores não colineares. Por que paralelos, né? Porque um vetor, ele pode ter um representante em qualquer lugar do espaço, em particular no plano ou fora do plano. Então, nós dizemos que são vetores paralelos ao plano, né? Em particular, ele tem um representante no plano, se ele for paralelo ao plano. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Você pega, né, esses dois vetores e faz o produto vetorial entre eles. Observe. Né? Pego esse vetor V aqui, ele vai ter um representante bem aqui, né? E você faz o produto vetorial entre esses dois vetores, U e V. Você vai obter o vetor normal aqui, não é isso? Porque quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, o vetor que você tem como produto vetorial, o vetorial V, ele é normal simultaneamente aos dois vetores. Então, quando eu tomo esse U vetorial V aqui, eu obtenho um vetor que é perpendicular ao plano, que é perpendicular aos dois vetores que estão no plano, em particular é perpendicular ao plano. Então, aí, nesse caso, eu caio aqui, ó, eu tenho que N é o vetor normal, um vetor normal é o vetor U vetorial V. Então, nós temos aqui um vetor normal e um ponto do plano, e a gente cai no caso anterior, tá? Então, você só vai ter um pouquinho de trabalho para calcular o produto vetorial desses dois vetores aqui para obter, no final das contas, o vetor normal. Então, cai no mesmo caso anterior. Então, vamos ver como é que fica isso num exemplo. Determine a equação geral do plano beta, que passa pelo ponto 0, 1, menos 1, e é paralelo aos vetores 2, menos 4, 5 e V, menos 2, 3, 0. Então, observe que foram dados dois vetores paralelos ao plano, em particular, eles têm representante no plano, e um ponto. Então, aí estão os vetores, e aí, para encontrar o vetor normal, eu tenho que fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, o vetor U e o vetor V. Então, lembre, funciona como se fosse esse determinante, né? Um abuso de notação. Eu coloco IJK na primeira coordenada, na primeira linha. Na segunda linha, eu coloco as coordenadas do vetor U e na terceira, as coordenadas do vetor V. Então, existem várias formas de calcular um determinante. Uma delas, que facilita bastante a visualização, é você repetir aqui duas colunas, né? As duas primeiras colunas. Eu coloco aqui I, o primeiro aqui, né? Eu vou repetir essa coluna aqui, aqui 2
e aqui menos 2. E a segunda coluna, J menos 4 e 3. E aí eu faço as diagonais aqui. Isso aqui é positiva, a primeira diagonal. Aqui eu vou ter 0i. Então, geralmente eu gosto de fazer assim. Coloco 0i. Né? Aqui o j agora. Eu vou ter menos 10j. E o k, essa daqui, mais 6k. Agora, vou fazer o outro sentido da diagonal. Lembrando que nesse sentido aqui, eu tenho que trocar de sinal, certo? Nesse sentido aqui, fica menos o resultado. Então, menos 2 vezes menos 4 dá 8, tá? Então, eu tenho que colocar menos 8. Então, aqui vai ficar menos 8k. Então, observe que eu estou colocando aqui no k, tá? Menos 8k. Esse aqui agora vai dar 15 positivo, eu tenho que trocar o sinal, porque eu estou multiplicando assim. Então, vai ficar menos 15i. Menos 15i. E esse j aqui vai zerar. Então, mais 0j. Então, quando eu fizer essa soma aqui, né, 0i menos 15i, eu vou ter menos 15i. Menos 10j mais 0j, menos 10j. E o k? Mais 6k menos 8k, menos 2k. Menos 2k. Ok? Bom, então esse aqui é um vetor normal ao plano, que é o resultado do produto vetorial de U com V. Então, obtive o quê? Menos 15i, menos 10j, menos 2k. Esse resultado é que nós vamos mostrar aqui. Então, nós temos que esse resultado do produto vetorial deu menos 15, menos 10, menos 2. Tá certo? Menos 15i, menos 10j, menos 2. Então, representando dessa forma, separado por vírgula, né, por coordenadas, nós temos menos 15, menos 10, menos 2. Então, isso aqui já são as coordenadas do vetor normal. E aí, o meu plano, que ele tem essa equação ax mais by mais cz mais d, onde a, b e c são as coordenadas do vetor normal, vai ficar assim. Menos 15x, menos 10y, menos 2z, mais d igual a 0. Falta o quê? Encontrar o d. Então, eu encontro o d substituindo o ponto, né, nessa equação. Substituindo o ponto nessa equação, ó, que ponto é? O ponto foi dado 0, 1, menos 1. Então, substituo no lugar de x 0, no lugar de y1 e no lugar de z menos 1. Então, aqui eu vou ter 0, né? Olha a conta aqui. Eu tenho aqui 0 menos 10, né? E aqui vai ficar mais 2, mais d igual a 0. Nesse caso aqui, menos 10 mais 2 vai dar menos 8. Então, menos 8 mais d igual a 0. Então, eu vou ter que d vai ser 8. Não é isso? Então, observe. Já venho aqui e vou computar d igual a 8. E aí eu pego esse d igual a 8, substituo aqui e eu tenho a equação do plano. Menos 10x, menos 10y, menos 2z, mais 8, igual a 0. Essa aqui é a equação geral do plano, onde foram dados um ponto, que é o ponto P, 0, 1, menos 1, e os vetores U e V, que eram paralelos ao plano. Muito simples, não é? Então, nós temos agora 3 pontos, A, B e C, e queremos encontrar a equação do plano que passa por esses 3 pontos.
que nós fazemos? Nós fixamos aqui um ponto, que é o ponto A, e consideramos dois vetores, que têm origem em A e extremidades em B e C. Então, tem o vetor AB e tem o vetor AC. E aí, eu faço o produto vetorial entre esses dois vetores e obtenho aqui um vetor que é perpendicular a ambos. Que vetor é esse? É o vetor N, que é AB vetorial AC. Esse vetor é perpendicular a ambos os vetores, portanto, é perpendicular ao plano. Então, eu já tenho um vetor que é normal ao plano e um ponto. Pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto C. E aí eu caio no caso anterior. Então, nós temos três formas aí, né, de encontrar a equação do plano. A primeira que nós vimos foi dado o vetor normal e um ponto. A segunda, dado dois vetores do plano e um ponto, e a terceira dado 3 pontos. Então, a gente está vendo aqui que a terceira condição, dado 3 pontos, cai na segunda, né? Que você tem dois vetores, aí você faz o produto vetorial, acho normal, com o ponto você tem como encontrar a equação do plano. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui para fixar essa ideia aí. Determine a equação geral do plano beta, que passa pelos pontos A, B e C. Então, foram dados os pontos, e aí eu tenho que encontrar a equação do plano. Ok? Então, vamos lá. Esses aqui são os pontos. Então, eu já considero logo fixo o ponto A, por exemplo, e aí eu considero o vetor U, é um vetor do plano que tem origem em A e extremidade em B. E um outro vetor vai ser o vetor V, que tem origem em A e extremidade em C. Nesse caso, eu fixei o ponto A aqui. Então, é muito fácil calcular esses vetores. Basta pegar, por exemplo, no U, eu pego as coordenadas de B menos as de A. Esse aqui é o vetor U. Então, vamos lá. Ó. Coordenadas de B menos a de A. 3 menos 2, 1. 5 menos 1, 4. Menos 6 menos 1, 5. Agora, o vetor V. O vetor V, ele tem coordenadas menos 2, 1, menos 3. Basta fazer as coordenadas de C menos as de A. Próximo passo é encontrar o vetor normal ao plano. Então, isso é obtido através do produto vetorial entre U e V, que tinha aparecido aqui ainda agora, né? Então, como é que a gente calcula esse produto vetorial? Muito simples, né? Ele funciona como se fosse esse determinante aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou repetir, para facilitar as contas, eu vou repetir aqui o I, a coluna toda, né? 1 e menos 2, tá? E depois J, a segunda coluna, 4 e 1, certo? Então, vamos fazer essa conta rapidinho aqui, ó. Com relação a I, esse produto aqui vai dar menos 12i. Menos 12i. Com relação aqui ao J agora. Aqui, ó, vai dar 10J. Então, coloco mais 10J. E o K, nós vamos ter mais K só. Agora, vou até trocar de cor aqui para pegar a parte negativa. Vou fazer de azul aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ser assim agora, né? Multiplicar aqui, ó. Então, aqui é negativo, né? Então, vai dar menos 8. Como é negativo, vai ficar mais 8. Então, coloco aqui mais 8K. Estou colocando I embaixo de I, J embaixo de J, K embaixo de K, para fazer de maneira organizada. Agora, esse aqui, ó, vai ser com relação a I, né? Então, vai dar mais 5i. Mais 5i. E esse outro aqui, o último, vai dar mais 3J. Certo? Então, quando eu fizer essa soma aqui, né? Nós vamos ter o seguinte, ó, menos 12i mais 5i, nós vamos obter menos 7i. Quando eu fizer 10 mais 3j, eu vou ter mais 13j. E quando fizer k mais 8k, obtemos 9k. Então, esse vetor aqui, ele é exatamente o vetor n, que é um vetor que ele é normal ao plano, tá? Vetor n aqui, ele é um vetor normal ao plano. Então, com esse vetor normal aqui, nós já
temos grande parte aqui da equação do plano. Fica faltando só o valor de D, como a gente já sabe, certo? Então, vamos em frente. Vamos calcular aqui, continuar aqui a nossa conta. Esse aqui foi o vetor que nós encontramos, o vetorial V. Né? Agora a gente já sabe o seguinte, que a equação do plano ela já fica dessa forma, né? Porque aqui são os coeficientes A, B e C do plano. Tá aqui, ó, menos 7x mais 13y mais 9z mais d igual a zero. Tá faltando encontrar o valor de D só. Mas como é que a gente encontra o valor de D? Substituindo um ponto aqui. Por exemplo, o ponto A eu posso colocar no lugar de x eu boto 2, no lugar de y eu coloco 1 e no lugar de z eu coloco menos 1. E obtenho o valor aqui do meu D. Então, substituindo o ponto A, eu tenho essa conta aqui, ó, 7 vezes 2, que é o valor aqui do x do A, 3 vezes menos 1, vezes 1, que é o valor aqui do y, mais 9 vezes menos 1, que é o valor do z do ponto, mais d igual a zero. Quando eu faço essa conta aqui, nós obtemos que essa conta desse lado aqui vai dar menos 10 e, aí, portanto, D vai ser igual a 10. Então, eu encontrei o valor de D. Após encontrar o valor de D, que é 10, que eu obtive aqui, eu substituo aqui nessa equação novamente. Então, tenho a equação do plano. Vai ser 7x mais 13y mais 9z mais D igual a zero. Tá? Então, aqui, nessa aula, nós vimos como encontrar a equação de planos, né? Dado ou um ponto e o vetor normal, dois vetores do plano e um ponto e 3 pontos do plano, ok? Então, se você quiser baixar a aula em PowerPoint, ela está disponível aqui no nosso site. Muito obrigado e até a próxima.